Carlinhos, que tristeza é essa aí olhando para essa quadra empoeirada? Estava aqui olhando para a quadra, lembrando das crianças correndo para lá e para cá, né, brincando. Faz muita falta mesmo a alegria das crianças. Mas eu tive uma ideia. Você pode encontrar com eles. Como? Só participar do nosso CP Online. Demorou. Vamos ao nosso versículo de hoje. Primeiro, os meninos com o tio Carlinhos. Vamos lá. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. Vamos lá agora as meninas, mais bonito, hein? Capricha. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. Bem, já que você quis vir participar da nosso CP, você vai ser o oleiro hoje. Mas cadê o óleo? Que óleo pra quê? Ué, pro oleiro. Não, oleiro não é quem faz óleo não. Oleiro é quem mexe com o barro, com a argila, que faz vasos, que faz panelas, entendeu? Nós vamos cantar hoje uma música do Asaf Borba, que tem por nome O Caráter de Jesus, e fala desse desejo de ter o caráter de Jesus em nós. A segunda parte da música diz: molda em mim teu caráter, Senhor, que essa seja a nossa oração. Tio Carlinhos está ali moldando o barro, né? E é isso que o texto quer nos ensinar e que nós vamos aprender nessa tarde. Molda em mim teu caráter, Senhor, cada dia os teus passos eu vou seguir. Vamos cantar juntos. Jesus eu quero ter, pra fazer somente o que agrada a Deus. Com meu ser quero amar, meu irmão perdoar e servir aos que estão ao meu redor. Molda em mim teu passos eu vou seguir, para que possas me usar, para cumprir teu querer e expressar nessa terra teu amor. Para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema, sobre o barro na mão do oleiro, nós vamos estudar sobre dois personagens bíblicos. Uma das histórias se encontra em 1 Samuel 15 e a outra história se encontra em 2 Samuel 11. Então depois confere lá na Bíblia, ok? Os dois personagens são Saul e Davi, que nós já até vimos na história de Davi e Golias, quando Davi era só um rapazinho e Saul já era rei. Os dois foram reis de Israel. Os dois eram bonitos, né? A Bíblia diz que Davi era ruivo, ele era um menino de boa aparência. Saul também era de família de guerreiros, um homem alto que do ombro para cima sobressaía no seu povo. Mas a afinidade com eles, a afinidade deles não para aí. E tem algo que eles tinham em comum e que nós também temos, que é ser pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso inclui Saul, Davi, eu e você, né? A única pessoa que esteve nesse mundo e não cometeu nenhum pecado foi Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que se tornou carne, e esse sim conseguiu viver a sua vida sem nenhum pecado. Todos os demais pecaram e é isso que nós vamos ver hoje. Bem, o rei do povo de Israel era o próprio Deus, mas quando Israel começou a ver todos os povos tinham rei, queria um rei humano também. E Deus permitiu, então Samuel, o profeta Samuel, ungiu Saul, rei daquele povo. No início do reinado dele, ele fez o que agradava ao Senhor, ele não queria a glória para ele, tanto que no dia que ele foi ser apresentado ao povo, ele até se escondeu, ele não queria se aparecer. Ele fez um bom reinado no início, mas ele foi se afastando do Senhor, fazendo a sua própria vontade. Um dia, Samuel disse, né, as palavras do Senhor, que ele deveria guerrear com os amalequitas, né? Naquela época tinha muito essa questão de guerrear com outros povos e tal, e os amalequitas tinham já feito o povo de Deus sofrer muito. Então Saul ia para a guerra contra os amalequitas, mas Deus tinha dado uma ordem, que não devia tirar nada daquele povo, nem animais, nem pessoas, nada, que não era para levar nada para o povo de Israel.
Saul foi, guerreou, né, com seus soldados e ganhou a guerra. Só que Saul fez do seu jeito, não fez do jeito de Deus. Quando Samuel veio conversar com ele, antes mesmo de Samuel perguntar qualquer coisa, o Saul já foi falando: olha, eu fiz do jeito de Deus. Mas Samuel nem tinha perguntado nada. A culpa, né? Ele já queria se justificar. Aí o Samuel falou: ué, mas que balido é esse que ouço? Que mugido é esse, né? Que é o barulho da ovelha, do boi. Aí o Saul já foi logo e falou assim: não foi eu que peguei, não foi aí o povo que fez isso aí, não fui eu, não. Mas também, Samuel, eles fizeram por uma boa causa, é pra gente oferecer pro Senhor o sacrifício, né? Mas primeiro ele se justificou, ele colocou a culpa no outro, como muitas vezes nós fazemos. Quando acontece alguma coisa na escola, na nossa casa, a gente fala: foi meu irmão, foi meu colega que fez isso. E a gente não fala: somos nós que erramos, e isso é muito errado. Então, o Samuel disse para o Saul assim: olha, Deus se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício, da gordura dos animais. Deus quer a obediência. Mas o Saul, ele continuou assim. A Bíblia diz que ele se tornou um rei obstinado e rebelde. O Saul, ele viveu atormentado porque ele tinha culpa no seu coração, ele não confessou o seu pecado, ele não deixou Deus moldar a sua vida, né? Ele não se fez barro para que Deus transformasse a sua vida, e ele viveu atormentado, culpado, depressivo. A Bíblia diz que não houve mais descendente em Israel da família de Saul. Por causa do pecado dele, os filhos dele não se tornaram reis, né? Ele acabou a sua vida, se jogou contra a própria espada. Foi um fim muito triste para Saul. E Deus, ele não quer que nós estejamos agindo como Saul agiu, culpando o outro, justificando quando a gente erra. É muito comum quando a gente chama a atenção de alguém, quando a gente é chamado a atenção, a gente diz: não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Ah, não, mas eu fiz isso, foi por causa disso. Não, essa não é a atitude certa. E essa é a atitude de quem diz assim: meu vaso está cheio de defeito, está com rachadura, mas eu quero, vai ficar assim mesmo. Não deixa Deus moldar. Não é essa a atitude que nós devemos ter. Davi também foi ungido por Samuel. Nós vimos, né, que o Davi guerreou contra Golias, ele foi em nome do Senhor, né? Ele tinha um coração que realmente lutava pelas coisas de Deus. Mas Davi também pecou, como nós aprendemos no início. Davi, certa vez, ele olhou do seu palácio e viu uma mulher muito bonita se banhando. Ela se chamava Batseba. Davi então quis aquela mulher para ele. E aí, sabem o que aconteceu, crianças? Aquela mulher, ela era casada, ela tinha o seu esposo que se chamava Urias, que era um soldado, um guerreiro do povo de Israel. Mas Davi fez o que era errado, né? E a Batseba ficou grávida, ela esperava um filho do rei. Puxa, o Davi ficou: e agora o que eu vou fazer? As pessoas não podem descobrir, né? Que a Batseba, a mulher do Urias, está esperando um filho meu. Aí ele teve uma ideia, falou: ô Urias, vá para a sua casa, você deve estar cansado da guerra, vá ficar com a sua esposa. Mas Urias disse: eu não posso. Urias era um servo leal do rei, ele não quis ir para a sua casa. Como eu vou para a minha casa, sendo que meus colegas de batalha estão lá? E Urias não quis ir para a sua casa. Então Davi fez algo pior, ele fez uma carta e mandou que o próprio Urias entregasse ao comandante. A carta dizia, sabem o quê? Que era para colocar o próprio Urias na frente da batalha. E quando isso foi feito, o Urias morreu. Puxa, que tristeza, que coisa feia o Davi fez. Sabem, por conta desse pecado de Davi, o filho da Batseba, ele morreu, né? O filho do rei com Batseba, ele morreu. Foi uma das consequências do erro. Como nós já vimos, quando nós erramos, tem consequência. Mas a atitude de Davi foi totalmente diferente da atitude de Saul, né? Enquanto Saul não deixou se trabalhar, não deixou Deus trabalhar na sua vida, Deus usou o profeta Natã para falar com Davi. E quando
Natan conta uma história e Davi se vê naquela história. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que era mal perante o Senhor. Ele não colocou a culpa no outro, não colocou a culpa na Batseba, porque quando a gente olha lá o Adão, lá no começo ele falou: a culpa foi da Eva, né? Não foi assim? Quando a gente olha a Eva falou: a culpa foi da serpente. Quando a gente olha pra gente vê muitas vezes a gente colocando a culpa no outro. Davi não, ele disse: eu pequei, eu fiz o que era mal perante o Senhor, né? Nos nossos cultos a gente canta muito um texto dessa fase da vida de Davi, que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a mão do Senhor, a tua mão, pesava dia e noite sobre mim. Mas o texto diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade eu não ocultei, né? E Deus perdoa. Então Davi, ele reconhecia o seu pecado. Nós precisamos fazer isso quando nós somos confrontados com o nosso pecado. Nós devemos reconhecer que nós não somos nada, nós somos errados, pecadores. Quando a gente faz isso, quando a gente reconhece isso, nós somos barro que se deixa trabalhar pelo oleiro. O oleiro, que é Deus, olha para nós, vê que alguma coisa precisa ser mudada, e quando a gente deixa ele trabalhar, nós vamos mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes serão outras. E por conta disso, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente olha para a descendência de Davi, Deus não deixou faltar descendente de Davi no trono de Israel, né? A gente conhece muito bem a história de Salomão, filho de Davi, o rei mais sábio do mundo. E mesmo Jesus Cristo, a Bíblia conta que é da linhagem de Davi, foi uma linhagem abençoada. E a gente vê um Davi feliz em inúmeros textos bíblicos de regozijo, de cantar ao Senhor, porque como ele confessava o seu pecado e deixava Deus trabalhar, ele era barro na mão do oleiro, ele não sentia culpa em seu coração, diferente do que nós vimos com Saul. Nós precisamos deixar que o oleiro trabalhe em nossas vidas. Assim, quando ele vê um defeito, tem algum defeito aí no seu vaso, tio Carlinhos? Tem bem aqui. Olha lá, ó, tem um defeito no vaso que o tio Carlinhos fez. Então, quando isso acontece, o oleiro Deus trabalha de novo, molda de novo e faz um vaso perfeito, bonito, né? Deus vai moldando o nosso caráter. É isso que nós cantamos nessa tarde. Vamos orar com a nossa sócia Yasmin Andressa. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, por essas pessoas que estão aí em casa, que estão precisando de ajuda, essas pessoas que são o coronavírus, ó Deus, ó Pai, que abençoe, que não aconteça mais nada de mal com elas, abençoe a Igreja Presbiteriana daqui de Guiratinga, todas as crianças, e sim, não só as crianças, como o pastor e todos os irmãos, ó Deus, ó Pai. Abençoe ao CP e todas as outras pessoas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, como nós aprendemos sobre moldar, modelar, então você pode brincar de massinha se você já estiver pronto, né? O barro talvez seja mais difícil você ter em casa, mas talvez você tenha massinha. Se não tiver, nós vamos ensinar uma receita caseira bem fácil, tá bom? Então você vai precisar, pede pra mamãe se você pode fazer, né? 2 xícaras de trigo, meia xícara de sal, tá? Você vai colocar água de um copo, você coloca e daí a gente vai misturando até dar o ponto. Pode colocar mais, Carlinhos. Pode colocar esse aqui. Daí a gente tem que ver o ponto. Eu acho que já até amoleceu demais, né? Aí nós vamos colocar 1 colher de óleo. Pera aí só um pouquinho, vamos colocar o... Aí você vai misturando para ver a textura, se tá igual da massinha de modelar que compra, tá bom? Se você já tem a massinha em casa, pode brincar sem fazer, tá? Se você quiser usar ela nessa cor, pode, tá? Só que daí se você tiver corante alimentício, tudo que nós colocamos aqui, ó, não tem problema se tocar na boca e tudo. Então, se você quiser usar nessa cor mesmo, não tem problema. Olha que legal, ó, já tá bem bonitinha a nossa massa. E se você tiver corante de alimento, esse aqui é em gel, mas pode ser em pó, às vezes tem um restinho em casa. Se não, pode ser tinta guache, só que daí já não pode triscar na boca, né? Mas é aquela mesmo que vocês usam lá no colégio, tá bom? Isso, vou deixar o de Carlinhos misturando essa, vou misturar uma verde. Aí você pode fazer as cores que você tiver, uma cor só. Após amassar, bem amassadinho e já com a cor, vai ficar assim. Daí você pode modelar como quiser. Olha aqui que a tia Orly fez. Agora eu não sei por que o Carlinhos não quis mostrar o dele. Cadê o seu, Carlinhos? Mostra aí. Caju, até que ficou bom, né? Vamos lá, vamos combinar que ficou bom. Tchau, até a próxima.